Olá, criançada, jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Eu sou Marli. Hoje farei mais uma leitura. E o livro que eu quero apresentar para vocês é o livro O Índiozinho que se Apagava, de Remison Aniceto, com a colaboração do nosso querido escritor, que enviou um exemplar, contribuindo com a leitura Saíra era pequenino e magro, para uma criança de 10 anos, bem menor do que seus irmãos da mesma idade. Nascido em uma aldeia guarani do Mato Grosso do Sul, ele foi adotado aos 2 anos e desde então vivia na cidade grande. O pai batia nele toda vez que os irmãos faziam alguma peraltice e lhe apontavam como autor do crime. Como os irmãos eram muito arteiros e maldosos, e o pai acreditava integralmente neles, Saíra apanhava muito. A mãe não se importava com nada, muito menos com ele. Saíra foi adotado pouco depois que Tessá, seu pai verdadeiro, tendo viajado com ele para Campo Grande, morreu atropelado por automóvel. O menino ficou muito machucado no acidente, mas sobreviveu. Ele não entendia por que não o levaram de volta para sua aldeia, da qual ele só sabia um pouquinho. Através das aulas na escola de brancos que frequentava, e ele também ficava intrigado com aquele tratamento que recebia. Não deveriam tê-lo adotado se não gostavam dele. Mas quando crescesse mais, pensava, iria embora procurar seus parentes na floresta, para livrar-se daquela gente má. Até que um dia, uma decisão dos seus pais foi ao encontro de seus anseios. Eles passariam 10 dias das férias escolares em um hotel no meio da mata, nas margens do rio Paraguai. Saíra viu ali a sua grande chance. Quando estivessem no hotel, num descuido dos pais, afinal, não se importavam mesmo com ele, fugiria e começaria a procurar sua família verdadeira. E assim fez. Na primeira manhã, depois que chegaram ao hotel, encheu uma vasilha com água, pegou algumas fatias de pão e, enquanto os pais e seus irmãos estavam visitando o orquidiário, saiu sem que ninguém percebesse e embrenhou-se na mata. Andou e andou, sempre seguindo próximo das trilhas, já percorridas por gente. Lera certa vez que quando alguém se perde numa floresta, deve procurar trilhas com marcas, pegadas e outros vestígios deixados pelas pessoas que ali passaram. Depois, era só continuar até encontrar alguém ou algum lugar habitado. O único objetivo de Saíra era encontrar a aldeia com seus parentes. Observou pássaros de várias espécies, répteis
pequenos mamíferos, flores e árvores, com diversos tipos de frutos. Estava encantado com a exuberância de cores e ruídos da natureza. Pensou em como faria se encontrasse a temível onça pintada, mas não teve medo. Quase 2 horas depois, sentiu fome e sede. Parou para comer uma fatia de pão e beber água. Será que os pais teriam sentido sua falta? Será que já o procuravam? E prosseguiu seu caminho. Era bem tarde, passava do meio-dia, quando viu uma árvore enorme, imponente, que se destacava por entre todas as outras, com a sua bela copa sobressaindo no céu. Saíra ficou fascinado com aquela majestosa árvore e resolveu escalar seu tronco através dos grossos cipós que o rodeavam. Lá de cima, talvez conseguisse ver a aldeia dos Guaranis. Magrinho, leve e ágil. Em 10 minutos estava sentado num galho da copa e percebeu que aquela árvore era diferente. Tinha o tronco totalmente oco, por onde a luz do sol se infiltrava. Saíra olhava por cima das copas, das outras árvores, daquela vastidão verde. Viu uma estradinha sinuosa, bem longe, e uma clareira com grande construção que reconheceu como o hotel onde sua família estava hospedada. Então, ainda não se distanciara tanto como imaginava. Fez um giro completo com o olhar e não viu nada além do imenso tapete do arvoredo, pássaros e um avião que passava bem alto. Nada de índios, nada da sua aldeia. Resolveu descer e continuar procurando. Quando pegou um cipó para começar a descida, escorregou na casca úmida da árvore e caiu para o interior do tronco. Agarrando-se logo nas hastes penduradas, antes que desabasse e ficasse machucado junto das raízes. Saíra percebeu que a claridade continuava árvore adentro e que lá no fundo também havia alguma abertura com luz, como se ali existisse uma porta. Curioso, resolveu continuar descendo, agarrado aos fios verdes. O interior daquela enorme árvore era tão iluminado quanto um dia de sol. Um feixe de luz entrava pela copa e abraçava outra, que vinha debaixo. Ele chegou ao fundo, passando pelas grossas raízes, que se espalhavam pelos cantos. Cruzou uma pequena abertura e pisou o chão subterrâneo, descobrindo ali um vale com outra mata, repleta de gigantescas árvores e com uma vegetação muito mais exuberante do que a daquela floresta onde ficava o hotel. Saíra ficou maravilhado. Então, existia outro mundo além daquele em que todos viviam? O que mais haveria por ali? Como a descida o deixou cansado, retirou da mochila a última fatia de pão e o resto da água. Comeu
bebeu e foi andando e admirando aquele lindo vale, flores, pássaros e borboletas. Atravessou um riacho de águas rasas e límpidas e parou debaixo de uma frondosa árvore. Saíra notou no tronco finos sulcos, por onde escorria uma seiva leitosa, que se ia acumulando e formando pequenas bolas no chão. Algumas daquelas pelotas, levemente amareladas, já estavam bem secas e enrijecidas. Saíra pegou uma delas e instintivamente a esfregou no pulso. Ficou assustado. Aquela parte onde esfregara a pelota de seiva sumiu, como se houvesse entre a sua mão e o resto do braço um intervalo. Soltou a bola de olhos arregalados e passou os dedos da outra mão no local do braço, onde antes havia o pulso. Ah, que bom! O pulso estava ali. Brincando de se esconder, esfregou a pele invisível e nada daquela parte reaparecer. Sem pensar, correu até o riacho e enfiou o braço inteiro na água. Quando retirou, percebeu aliviado que o membro agora estava inteiro, como antes. Ficou meditando sobre aquele estranho fato por um momento, depois voltou até a árvore. Recolheu outra daquelas bolas emborrachadas. Hesitou por alguns instantes e logo a esfregou de leve desde o pé até acima do joelho. Pronto, agora ele poderia ser confundido com um índiozinho saci. E na sua infantil curiosidade, Saíra esqueceu do tempo enquanto brincava, fazendo do corpo experimentos com as pétalas de seiva. Se num instante perdia as mãos, no outro tinha um furo na barriga. Outra vez sumia inteiro e ressurgia, depois de mergulhar no riacho. Quando percebeu, Guaraci, o sol, já se preparava para dormir e ele decidiu retornar pelo tronco oco da grande árvore. Agora sabia que existia um lugar secreto onde poderia voltar e descobrir tudo o que havia nele. Antes recolheu algumas pelotas de seiva, guardou-as na mochila e bebeu água do riacho. Desta vez, demorou muito para escalar o tronco por dentro e chegar até a copa da árvore. Olhou novamente ao redor, viu outra vez o hotel lá longe e desceu rapidamente através dos cipós, recomeçando a procura. De repente, ouviu vozes e antes que pudesse se esconder, 4 homens o cercaram. Ah, aqui está o fujão. Vamos levá-lo para o hotel. Seu pai está uma arara, menino. Segurando-o fortemente pelos braços, retornaram pela trilha. Já era noite, quando entraram na recepção do hotel. Seu pai, a mãe e os irmãos o esperavam, de cara feia. No lugar de um abraço, ganhou do pai um forte tapa na cabeça
e um safanão, seguidos de uma enxurrada de palavrões. Saíra entrou no saguão e correu escada acima, em direção ao quarto. A família foi atrás, com os meninos caçoando dele. Trancou a porta e o pai começou a esmurrá-la com força. Saíra encolheu-se num canto do cômodo e teve uma ideia. Pegou uma bola de seiva e a esfregou por todo o rosto, os cabelos e o pescoço. Olhou-se no espelho do criado mudo e gostou do que viu, ou melhor, do que não viu. Foi até a porta, que continuava sendo esmurrada, respirou fundo e abriu-a de supetão. Com olhos que ninguém via, Saíra viu 8 olhos arregalados e 4 bocas abertas. Em seguida, ouviu os gritos de pavor. Depois, presenciou a correria desabalada, escada abaixo, com o pai adotivo, a mãe e os irmãos gêmeos, todos caindo pelos degraus, atropelando-se até chegar ao saguão e sair como loucos pela porta do hotel. Ouviu-se o ronco do motor de um carro em disparada. Bolsas, malas e outros pertences ficaram para trás e nunca mais Saíra ouviu falar daquela família. Sem entender o motivo da confusão, alguns funcionários do hotel subiram rapidamente e ficaram gelados de pavor ao ver no corredor um menino da cintura para baixo, com 2 braços soltos pendurados do lado do corpo, pois Saíra havia esfregado a pelota de seiva por todo o tronco, até abaixo do umbigo. Os funcionários também correram como loucos e sumiram do hotel. Naquela noite, Saíra dormiu tranquilamente, sem que ninguém aparecesse para incomodá-lo. Também, se alguém fosse, não o veria. Antes de dormir, bebeu suco, comeu frutas, queijos, doces e tudo o que fora colocado para sua família no quarto. Acordou bem cedo, comeu de novo, encheu a mochila de comida, suco, água e saiu tranquilamente. Ninguém o viu, por 2 motivos. Ele estava invisível e o hotel abandonado. Também, se alguém olhasse para sua direção, pensaria estar louco, pois somente veria uma mochila flutuando sozinha. Saíra era índio e, como tal, não conhecia o medo da mesma forma que os brancos o conhecem. Aquele medo bobo de qualquer coisa. Apesar de viver longe da sua aldeia, havia nele a força e o destemor do sangue guarani. Assim, entrou novamente na mata, onde caminhou e procurou durante 4 dias. Dormia nos grossos galhos das árvores, próximo das copas, e quando acabou a sua comida, alimentou-se de flores e frutos silvestres. Apesar da seca que castigava toda aquela região, ainda havia água nos rios
que serpenteavam pela mata, e ele continuava brincando de sumir e reaparecer, banhando-se nos regatos, esfregando as bolas de seiva amarelada por todo o corpo, quase o tempo inteiro, enquanto andava durante o dia e também à noite, quando ia dormir. Saíra ficava invisível, assim se protegia de algum animal perigoso que pudesse surgir de repente. Havia muito tempo que não chovia naquela região. Um dia, ele ouviu sons de tambores e canto, vindos de longe. Talvez fossem os índios guaranis, fazendo a dança da chuva. Afinal, aproximava a colheita do milho e sofria com toda aquela seca. Saíra esfregou calmamente uma pelota de seiva pelo corpo inteiro, até sobre o pequeno calção que usava. A sua camisa e os sapatos ficaram sujos, rasgados e perdidos, enquanto se aventurava pela mata, totalmente invisível. Esqueceu a mochila ao lado de uma moita e foi andando, orientando-se pelos sons, cuja intensidade ia aumentando. Uma hora depois, avistou grande clareira, com a aldeia repleta de ocas. No centro da taba, um grupo de índios realizava a dança da chuva, ritual cujo objetivo é invocar os bons espíritos e trazer fertilidade ao solo, para ter colheita farta e afugentar os maus espíritos que vagam perdidos pelo mundo. Aquela dança cadenciada e repleta de gestuais, acompanhada pelos agradáveis sons das flautas e bambus, tambores e chocalhos, deixou Saíra tão feliz que ele, sem perceber, foi caminhando na direção dos índios, passando entre eles e postando-se no centro da roda, cada vez mais admirado. Então começaram a cair as primeiras gotas de chuva, e os índios se exultaram e ainda mais na dança. Os pingos aumentaram rapidamente, encharcando o corpo de Saíra, que, sob os olhares estupefatos dos índios, foi se tornando novamente visível. Reapareceu a sua cabeça, que molhou primeiro, seguida do pescoço, dos braços, tórax, cintura, pernas e pés. Os índios dançarinos, agora em companhia de todos os outros, se aproximaram, curiosos e de olhos arregalados. Já não dançavam, enfeitiçados pela aparição do menininho índio, obra de Amanassi, a mãe da chuva, que presenteava a aldeia com aquele delgado menino chuva, sinal vivo de fartura para toda a comunidade indígena. Desde então, Saíra incorporou-se à sua gente, sendo venerado como herói e recebendo o tratamento digno de rei, por ter surgido de forma mágica no meio dos índios quando começou a chover. Ele passou a ser chamado de Amandi, que em Tupi-Guarani significa um dia de muita chuva.
Desde aquele dia até quando cresceu e tornou-se um importante guerreiro, Saíra Amandi nunca mais se lembrou de sua mochila com as bolas de seiva, nem daquela enorme árvore de tronco oco e iluminado que levava para o lindo vale verde debaixo da floresta. Completamente feliz com sua vida de índio, Saíra Amandi agora era mestre na pesca e na caça, e nunca mais precisou se apagar, ficar invisível para se defender das maldades dos brancos. Também jamais se lembrou daquele homem que lhe batia sem motivos, dos meninos gêmeos que riam dele e da mulher que dizia ser sua mãe, mas para quem tanto fazia se ele existia ou não. Essa foi a linda história de categoria jovem com o título O Índiozinho que se Apagava, do escritor Remison. Eu o parabenizo por essa brilhante obra. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Até a próxima. Tchau, amores!